que faz as pessoas hoje em dia evitarem o compromisso? E como pode um relacionamento mudar tanto uma pessoa ao ponto de ela perder a própria identidade? Esses e outros assuntos serão abordados na aula de hoje. Fiquem ligadinhos. Vamos, porém, começar com um casal que se divorciou e recentemente voltaram, mas tiveram que vir ao laboratório do amor porque estão prestes a se separar de novo. Veja se você, aluno, consegue enxergar o problema principal destes dois. E deixe seus comentários em nossas redes sociais usando o hashtag Escola do Amor. Olha, Daniel, o que tem me incomodado muito é a questão de você e sua filha fingir que eu não existo. Que eu não tô ali. É uma pessoa que entra e sai de casa como eu nunca sei quando tá, quando não vai estar. Você mesmo fala que não gosta dela. Quando a gente foi reatar de novo, você falou assim, eu volto para casa, mas a sua filha é problema seu. Eu não vou querer me intrometer em nada. Em problemas. Então, em mas problemas. Só que como assim é um membro da família que entra e sai e não dá satisfação? Ela tem 15 anos. Então, Rafaela e Daniel, vamos deixar uma coisa aqui bem clara do que está acontecendo já. Nós vimos que a primeira reclamação da Rafaela, Daniel, foi com respeito ao se sentir ignorada dentro de casa no que diz respeito ao relacionamento com a sua filha. E a Rafaela, por sua vez, disse que quando voltou, quando aceitou uma tentativa de voltar, ela não queria se envolver com os problemas da enteada. Só que, Rafaela, não tem como você se envolver só com as coisas boas da sua enteada. Se você está dentro de casa, você está integrando esta família, você vai ter que se envolver em tudo, não só nas coisas boas. Isso, tanto a Rafaela quanto o Daniel precisam aprender que uma família, para ser formada, todos precisam participar. E o problema, Rafaela, é que você chegou a falar com todas as palavras que não gostava da filha do Daniel, tá? Isso não se faz, isso não se faz. Por quê? Porque agora ele sempre vai pensar assim, eu vou ter que proteger a minha filha dela, porque ela não gosta da minha filha. Então veja que às vezes naquela hora da raiva, né, a pessoa fala umas coisas, às vezes ela nem, não é isso, não é que ela não gosta da filha, mas porque a filha tem tido certos comportamentos, ela fala uma coisa e aquilo que ela falou atrapalha pra caramba o relacionamento dos dois. E quando você fala não gosto da sua filha, você está atacando diretamente o seu marido. É óbvio, ele vai sair em defesa da filha, ela é apenas uma adolescente. Então eu creio que realmente o que você quis dizer não é que você não gosta dela, mas que você não gosta de algumas atitudes, de coisas que aconteceram lá atrás no passado. Então, o que precisa acontecer aqui, Rafaela, é você e o Daniel entenderem que se essa família vai funcionar, vocês precisam dar alguns passos atrás e entender, olha, vamos colocar tudo aqui no passado, vamos virar a página e vamos recomeçar esta família e colocar algumas regras de respeito, que nós vamos falar mais sobre quais são essas regras, como que vocês podem implementar um novo conceito, um novo ambiente dentro de casa, tá bom? Mas fique já pontuado esta primeira questão aí da enteada. Você não gosta dela, você não conversa com ela. Eu vou conversar o quê? Eu não sei nada daquela menina, eu não sei. Porque você não conversa, você não procura saber, você só procura agulhar. Então, Rafaela, né, você falou que não conversa com ela porque você não sabe, você não conhece ela. Você quer esse tipo de ambiente na sua casa? Você quer formar uma família com um homem que tem uma filha de 15 anos... Que mora com vocês. Que mora com vocês e você não quer conhecer? Porque ela é a adolescente, você é a adulta, tá? Então, se ela não conversa com você, você tem que conversar com ela, você tem que se interessar. Você que tem a maturidade, deveria ter... para conversar, para querer tirar essa inimizade entre vocês. Mas você faz assim, ó, não é meu problema, é filha dele. Só que aí, quando aquilo ali, né, quando ela começa a sentir ciúme
do marido com a filha, ela vai lá, não tem nada a ver essa coisa de filha, sabe? Então você se contradiz aí. Não há como eliminar esta questão do seu relacionamento, Rafaela. Seu marido tem uma filha e você tem que aceitar a existência dela, você tem que começar a achar dentro de você a positividade de olhar para ela com bons olhos e dizer: eu vou aprender a amar a filha do meu marido. Eu vou tratá-la como a minha própria filha. Se você colocar isso dentro de você, e a mudança começa aí, Rafaela, você tem que colocar dentro de você, porque você também não é fácil. Você vai dizer assim, você está nos assistindo e dizendo assim: mas vocês não sabem o que ela faz, vocês não sabem como é que ela me trata e tal. Tudo bem, mas você não vai mudá-la primeiro. Você tem que mudar, você tem o poder dentro de você de dar o exemplo para ela. Então vai começar dentro de você esta decisão de aprender a amar a filha do seu marido. E se você começar a fazer as coisas certas, porque amar não é sentimento, amar é fazer as coisas certas. Então, por exemplo, ela entra dentro de casa, ela te ignora, você não a ignora. Você pergunta: oi, tudo bem? Quer comer alguma coisa? Ela te ignora, mas você não ignora. Você modela para ela como você quer ser tratada por ela. Isso é amar. Não é sentimento, você não tem vontade, porque eu sei, eu posso imaginar. A jovem entra em casa, passa direto por você como se você fosse uma peça da mobília. A vontade que você tem é de tratar com indiferença também. Mas não é isso que você vai fazer. Amor não é sentir inicialmente. Amor é fazer o certo pela outra pessoa. Então, o certo é você tratá-la bem. E não se preocupe com o Daniel, que nós vamos falar com ele também. Mas vamos dar continuidade aqui. Hoje mesmo, de vir pra cá, só porque ela pegar o irmão dela pra levar no parquinho, você já brigou falando que eu tava cochichando com ela. Eu tava sabendo. Mas isso é motivo? Poxa. Meu filho tem 2 anos. Então ela pai. pede pra você: eu vou levar o meu irmão pro zoológico. Eu tô ali no quarto, eu tô do lado. Custa você chegar e falar assim: pai. olha, Rafaela, ela vai levar o Otávio no zoológico, no parque, no Rafaela, shopping. se você não me deixar falar, não adianta. Só você fala, só você quer ter conclusões. Por isso que nosso casamento não adianta, não vai pra frente por causa disso. Mostra que você quer se dedicar à família. Não é você quer dominar tudo. Se nada passar por sua mão, você não quer aceitar alguma coisa passar distante de você. Deixa eu só esclarecer aqui, Daniel, o que está acontecendo. Eu não concordo que ela queira dominar. Eu não creio que nem ela vai ser feliz dominando todo mundo. O que está acontecendo com a Rafaela, Daniel, é que ela se sente ignorada. Ela se sente deixada de lado no que diz respeito a esta integrante da família, a sua filha, que é a filha de vocês. Então ela se sente ignorada. Uma vez se sentindo ignorada, a Rafaela vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Em outras palavras: ei, eu existo aqui. Peraí, como assim vai levar o meu filho no parque e não fala comigo que sou a mãe? Ela vai manifestar, de alguma forma, a sua insatisfação pelo fato de ter sido ignorada. Porque, realmente, não custava você chegar, né, para sua filha e falar: fala com a Rafaela. Ou então: Rafaela, tudo bem, você não ignorar a existência da sua esposa, porque esta falta de atenção, este fato de, às vezes, ela se sentir ali apenas uma peça da mobília dentro de casa, faz com que ela se manifeste de forma agressiva para chamar a atenção e dizer, em outras palavras: olha, eu existo aqui, peraí, me respeitem, eu existo. É isso que a Rafaela está dizendo, da forma errada. Claro, a Rafaela não está sabendo expressar isso, mas é isso que está acontecendo, Daniel, dentro da sua casa. A Rafaela, ela poderia, muitas vezes, ceder, né? Ela poderia não fazer questão de muita coisa. Mas o problema, Daniel, é que ela está por aqui. A pessoa que está por aqui, Renato, ela não vai ceder. Qualquer gota derrama. Qualquer gota derrama, tá? Vamos continuar assistindo. Agora, em relação ao WhatsApp, esses negócios de amigas, né? Você viu que eu tô tendo mudança agora? Eu vou eliminar certas pessoas. Agora, metade dali são clientes. São clientes. Agora, basta você confiar em mim ou não. Agora, se for para continuar esse pé de guerra, para que tomar esse casamento para frente? Também não sei. Já estamos divorciados mesmo. Eu gosto desse jeito que você se preocupa. Mas tá demais, você não quer se preocupar com a família, você tá querendo dominar. Dominar uma família que eu nem existo? Você gosta da minha filha? Quais
Se eu não gostasse, ela não tava dentro da minha desse casa jeito? e você sabe muito Desse bem jeito? disso. Desse jeito o quê? O que eu tô fazendo? Desse jeito. Ai, eu não tô cuidando das coisas dela, não. Desse jeito. Eu não vou conversar com ela, que eu não vou ficar me rastejando pra ninguém, não. Rastejando por quê? Quando foi pra pedir perdão, eu não fui lá não pedir perdão? Tá, mas é Alguma assim, isso vez ela pediu perdão das coisas que ela fez pra mim e não foi uma única vez, não? Só um pouquinho, Rafaela. Sinceramente, você não vai lá rastejar, mas olha isso aqui. Você prefere isso, então? Você prefere se humilhar, passar por esse constrangimento? Você prefere isso do que ir pedir perdão, do que ir fazer o que é certo? Você prefere isso, Rafaela? Sinceramente, vocês dois, a gente fica assim, o que a gente tá fazendo aqui, né? Porque vocês dois parece que vieram no laboratório, mas vocês não têm um objetivo com esse laboratório. Eu não sei o que vocês vieram fazer aqui. Porque se vai... então se for assim, vamos deixar pra lá. Pra que a gente tá querendo fazer alguma coisa funcionar? Então o que a gente tá fazendo aqui, Daniel e Rafaela? O que a gente tá fazendo aqui? É porque a conversa de vocês, o que está acontecendo? Nenhum está ouvindo o outro. Então, quando nenhum ouve o outro, vocês chegam em um momento que vocês pensam assim, como vocês estão chegando a esse ponto aqui da conversa. Vocês chegam ao seguinte pensamento: não adianta falar. É melhor ir cada um pro seu lado mesmo, porque a gente não vai concordar. Mas por que não vão concordar? Não é que vocês não vão ou não podem concordar. É porque vocês não estão ouvindo um ao outro. Daniel, você não está ouvindo a Rafaela, você não consegue... Você tem o seu ponto correto, mas você não está ouvindo o lado dela. E nem tampouco a Rafaela ouvindo o Daniel. Então ninguém está ouvindo ninguém. E muito menos ouvindo a enteada, a filha. E além de não estar ouvindo um ao outro, tem um sarcasmo, que é muito irritante da sua parte, Rafaela. Porque ele está conversando com você, ele está falando que ele não gosta... E você, então tá bom, então você é perfeito. Você é perfeito. O que é isso? Mas é mais um sintoma de um diálogo ineficiente, ineficaz. É um diálogo onde ninguém está ouvindo. Na verdade, é um monólogo, não é? Então, chega um momento que vocês chutam um balde. Não adianta conversar ainda. Ou parte para o sarcasmo, para as piadinhas, para as agressões verbais. Aí, realmente não funciona. Vamos concluir aqui e dar as últimas dicas. Eu não vou abandonar minha filha. Mas não tô mandando você abandonar. Eu tô mandando você se colocar no seu lugar de marido. Não é que eu tô no tá? lugar de marido. Você precisa falar pra mim o que tá acontecendo. Não vou. Do mesmo jeito que eu preciso falar pra você. Você gosta de falar? Assim. Fala mais, fala. Bom, eu te amo, eu vim até aqui pra isso. Se der certo, deu. Se não der, cada um segue o seu caminho. Cada um segue. Eu sempre o que você sempre quis. Então... Não foi o que você sempre quis? Você não disse que a gente voltou? Agora te falo, vale a pena estar comigo? Vale a pena estar comigo? Não vale a pena. Eu não sei o porquê que eu quero estar com você. Tá bem? Porque você quer dominar. Aí fica difícil. Você viu aí nessa conversa sarcasmo, descrença, ninguém ouve ninguém, desrespeito, né? Desrespeito um para com o outro. E eles vieram aqui na Escola do Amor para ouvir o que a gente tem a dizer. Então vamos falar. Vamos, por incrível que pareça, por mais difícil que seja assistir isso, não está tão longe vocês conseguirem resolver os problemas. A solução está bem perto. Por exemplo, como nós falamos, Daniel, a Rafaela precisa de atenção, de respeito da sua parte e da sua filha. Então, você tem que garantir isso. De que forma? Uma das formas é você envolver a Rafaela nos assuntos que concernem a sua filha. Falar com a sua filha, eu sei que você não vai poder forçá-la, porque ela é uma adolescente, mas pelo menos no que depender de você, você ensinar para sua filha, olha, pelo bem da paz, em nome da paz aqui em casa, em nome de todos nós convivermos bem uns com os outros, fala com a Rafaela. Quando você sair, quando você chegar, dá bom dia, dá boa tarde, pelo menos da sua parte. Se ela vai fazer ou não, você não tem poder sobre ela. Mas a Rafaela, vendo que você está querendo ensinar para sua filha o respeito para com a sua esposa, já vai ser um grande avanço. E outra coisa sobre esse assunto, Daniel. Você, talvez... Será que você já falou para sua filha que você não vai largar a Rafaela? Porque aqui, na conversa, você falou para a Rafaela
eu não vou abandonar minha filha. E ela não pediu você para abandonar a sua filha. Mas parece que a Rafaela, ela é descartável para você. E isso ela sente. A filha também. A filha sente e a Rafaela sente. Então você tem ali já... Você mesmo está sabotando isso que você está tentando fazer funcionar. Então você tem que parar com isso. Você tem que falar com a sua filha: olha, minha filha, se você gosta ou não da Rafaela, é ela que eu escolhi para casar, para ser minha esposa. Então vocês vão ter que aprender a se gostar, ou pelo menos se respeitar. E parar de errar, porque senão vai ser um terceiro casamento, não é? Em que agora o seu filho com a Rafaela vai ter que passar pela mesma situação com uma outra pessoa lá na frente. Então não é melhor corrigir este aqui do que começar tudo de novo com uma outra pessoa e sujeitar seus filhos a isso novamente? Agora, Rafaela, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Você não é a adolescente desta casa, você é a madrasta, você é a esposa, você é a mãe, você é a adulta. Então, haja como tal. Respeite a sua filha, modele para ela o que você quer que ela faça para você. Se você quer que ela te peça perdão, então quando você ofendê-la, fizer alguma coisa errada, você pede perdão. Não espere dela imediatamente o respeito ou o tratamento que você gostaria agora. E principalmente porque a história entre vocês é uma história difícil. Então você vai ter de criar uma nova história com ela para que ela acredite que você mudou de fato. Tá bom? Comece a tratá-la bem e assim você vai dar o exemplo de como que ela deveria tratar você, como você quer ser tratada. Agora, para concluir, eu aconselho, Cristiane, que eles, você, Rafaela, e você, Daniel, vocês dois leiam o capítulo do livro Casamento Blindado 2.0, em que nós tratamos de filhos de outros relacionamentos. Tudo que vocês precisam saber e praticar no dia a dia dentro de casa para resolver isso está no nosso livro Casamento Blindado 2.0, no capítulo que trata dos filhos de outros relacionamentos também. Tá bom? Casamento Blindado 2.0. Façam essa tarefinha de casa. Bom, Renato, é por causa dessas experiências que as crianças estão tendo dentro da própria casa que elas acabam fazendo de tudo para evitar até mesmo um casamento. Ficam traumatizadas, né? Quando crescem, imagine a filha deles, o filho agora, né? Vendo jovem isso. De 15 anos, será que ela quer casar um dia? Exato, aí ficam traumatizados. Aí você vai ver, por exemplo, lembram recentemente, aqui nós mostramos no nosso programa, alguns jovens numa república masculina, o que eles pensam sobre relacionamento, se é melhor ficar, se é melhor namorar, etc. Vamos dar uma recapitulada no que eles disseram. Olha só. Você ficar com alguém e já começar a namorar é muito estranho. Tem que ter um período de ficar pra você conhecer a pessoa, deixar rolar, entendeu? Eu acho que ficou mais fácil as coisas, sabe? E as pessoas perdem a vontade, assim, porque já tem o sexo casual, não falando que a pessoa não quer namorar nunca mais, sabe? O sentimento de namorar fica cada vez mais inseguro, porque já tá tendo o primeiro sentimento, que é o carnal ali. Assim, dentro do meu relacionamento, às vezes eu faço sonhos, assim, a gente tem coisas que a gente tem vontade de realizar, né? Mas a gente, é um peso enorme, você fala, vamos daqui tantos anos, tantos meses, casar, dar um passo. Vamos deixar viver o hoje, sabe? Bom, isso aí você assistiu na íntegra recentemente aqui na Escola do Amor. Como que os rapazes estão pensando hoje em dia sobre relacionamento, de forma geral. Muito pouco compromisso, mais carnal, mais físico. Vamos direto ao assunto, aos finalmente. Agora, a Patrícia, da equipe do Namoro Blindado, foi visitar uma república feminina. Veja só, se você consegue achar o fator em comum entre as moças, né, as jovens, e os rapazes que estão aí agindo na geração de hoje, que só está querendo ficar. Vamos assistir. Carolina, Milena, Monique e Gabriela moram juntas há 1 ano e meio. E o que elas têm em comum? Elas nunca tiveram um relacionamento sério. Qual a diferença para vocês de ficar e namorar? Muita. Eu acho que a principal questão é a liberdade. Sim, e não assumir um compromisso com uma pessoa. É isso. Tipo, às vezes você só quer estar com a pessoa, só ficar com a pessoa. E teve alguma de vocês que ficou e depois, poxa, você sentiu mal, assim? E o cara nunca mais procurou? Ah, acontece. Mas e aí? Como superar uma ficada que não deu certo?
Aí a gente bola pra frente. Bola pra frente. No começo é meio, né? No começo é meio triste, né? Que você fica meio tipo, ai, poxa, porque é triste, difícil. É triste porque hoje em dia as pessoas não têm muita responsabilidade afetiva. Exatamente. Entendeu? É um pouco complicado, porque às vezes você acaba se envolvendo com a pessoa te ilude, depois tchau, e você fica sofrendo. Tamires mora no mesmo prédio e também está solteiro. O que vocês têm contra o relacionamento sério? Fala, Tamires. Compromisso, assim, né? Tipo, quebrar a cara. É muito tempo pra se recuperar, entendeu? Então a gente nem precisa passar por esse processo. A gente já pula e já vai assim logo. Ainda existe entre as meninas a preocupação com a reputação? Eu acredito que hoje em dia, com esse lado do feminismo, do empoderamento feminino, acho que muitas mulheres e meninas não estão mais ligando pra isso. Eu acho que elas estão assim, se eu tô com vontade... eu também acho que não. Se tá ali na hora e você quer, por que não? Exatamente. Não tem por que ficar se privando, talvez, de uma coisa só por pensar, o que os outros vão falar de mim. Eu acho que isso mudou bastante. Mudou bastante. Aqui é o quarto da Milena e da Monique. Vamos ver se elas deixam eu entrar aqui. Meninas, licença. Pode entrar. Vocês também têm prova hoje? Sim. Tem? Como você se previne de um fora? Não tomando de chegar pra pessoa e falar. Porque, sei lá, eu tenho muito medo. Então, por exemplo, eu gosto de uma pessoa, só que eu não sei se é recíproco. Eu nunca cheguei pra ela e perguntei: então, você gosta de mim como eu gosto de você? Então fica meio no ar, assim, sabe? A impressão que a gente tem, assim, que vocês não estão se apegando, vocês querem ser livres, querem escolher também, né? Mas tem um lado ruim disso tudo? Tem. Que, por exemplo? Porque às vezes a gente quer se envolver, quer ter um relacionamento com a pessoa, só que esse medo, essa insegurança, essa prevenção que a gente tem atrapalha, né? Queria deixar um presente, o livro do Renato e da Cris, que é o Namoro Blindado, para vocês perderem o medo de namorar, tá bom? Leiam o livro, tá bom? Para vocês ficarem à prova de coração partido, tá? Perderem o medo. Tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigada. Eu queria deixar aqui, assistindo a conversa delas, uma reflexão. O empoderamento feminino, o tal empoderamento feminino que uma delas falou aí. Conseguiu o que para vocês? Trazer vocês para o nível dos meninos, é isso? Não era suposto a elevar? Mas olha só, vocês hoje, parabéns, estão iguais aos meninos. Mas iguais não no sentido melhor. Vocês não elevaram os homens para tratar vocês melhores. Vocês desceram o nível dos homens para tratá-los da mesma forma ruim e objetificada que os homens vinham tratando vocês anteriormente. E aquilo que nós falávamos, né? Que a pessoa não tem crédito. Então, você não tem crédito para pedir... Por exemplo, as mulheres hoje, muitas mulheres não têm crédito para pedirem ao homem respeitá-las, porque elas também não respeitam. Então, você não faz. Então, que direito, que autoridade você tem para pedir? Empoderamento não é você dizer simplesmente, vocês podem, nós também podemos. Sim, mas no lado positivo. No momento que você fala para outra pessoa, para o sexo oposto, se vocês podem nos tratar mal, nos usar, então nós também podemos tratar vocês mal e usar vocês. Isso não é empoderamento. Isso é corrida para o fundo. Pro fundo do poço, corrida para ver quem chega ao nível mais baixo. Bom, mas isso é outro assunto. O que a gente falou no programa dos meninos foi sobre as consequências, né, do que esse hábito de ficar tem causado hoje na vida dos jovens e também dos adultos. Mas hoje nós vamos falar de outra coisa, do lado das meninas. Vamos falar do porquê, mesmo diante de tantas consequências ruins, não é, que nós temos visto desta prática de ficar, como doenças sexualmente transmissíveis, o sentimento de usar e ser usado, até possíveis abusos, a galera ainda prefere arriscar e prefere insistir, ir fundo nesta prática do ficar. Mas por quê? Por que elas preferem arriscar, né? O motivo é o medo. Se você viu aí o VT, você viu que o medo está
ali o tempo todo. É o que dirige as suas decisões. Medo de se comprometer, medo de se machucar. Exato. Né? Então, tem o medo da rejeição, medo de errar, medo de se entregar, medo de se apegar, né? Medo de ver tudo isso que a gente acabou de assistir aqui no laboratório acontecer com eles, porque eles viram, às vezes, de camarote em casa, acontecer com os pais. Então, esse trauma, esse medo é que leva muitos desses jovens a ter esse tipo de comportamento. E você vê, Renato, as pessoas estão tomando decisões importantes na vida baseadas no medo. Não é na fé, no amor, né? No que é certo, no que é correto. Não, é no medo. Então, quando você evita o amor, que você pensa assim, não, eu vou me poupar, eu não quero que o amor me machuque, né? Você evita a felicidade. Você está se poupando da felicidade. Porque, tudo bem, você pode ter até medo. E dá medo quando você vê um casal, né, brigando, dando errado, traindo. A princípio você fica, poxa, eu não quero que isso aconteça comigo. Mas o que é certo a fazer, né? Você olha, você tem medo, aí você pensa assim, então o que eles fizeram de errado para eu não fazer? Isso que seria o certo. Mas as pessoas fazem, então eu não quero isso, eu não quero relacionamento. É tão irracional que é como você dizer assim, digamos que você vê um amigo ou um familiar ser despedido do trabalho. Aí você pensa assim, ai meu Deus, eu não quero trabalhar não, nunca quero trabalhar, porque eu não quero ser despedido, eu não quero ficar nessa situação. Não, você não faz isso, você não trata o trabalho, você não trata o dinheiro com esta cabeça. Você aprende a trabalhar bem para não ser mandado embora. Você... Quando vê uma pessoa sendo assaltada, você pensa, eu tenho que me cuidar para não ser assaltado. Mas eu não vou passar naquele mesmo lugar. Exato. Você nunca diz assim, eu não quero dinheiro para não ser assaltado. Eu não quero, eu prefiro ficar sem dinheiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, dizer não quero casamento, não quero amor, não é uma coisa inteligente, não é uma coisa racional. O que você não quer é sofrer. O que você não quer é ser traído, o que você não quer é se envolver com uma pessoa que tire vantagem de você. Tudo isso é válido e correto, corretíssimo. Mas a maneira de você evitar isso não é ficar. Não é sair por aí, vou ficar, porque eu não vou me envolver para não machucar. Porque elas falaram que elas se machucam. Se machucam. Mesmo ficando, acaba rolando um sentimento. E não fala isso, né? Porque se falar, é mais humilhante. Então, é preferível falar, a gente fica, às vezes dá errado, mas aí... Já me acostumei. Já me acostumei. Não se acostuma, Mentira. A gente sabe, né? Coração não acostuma. Você tá querendo mostrar para quem que você está feliz. E digamos que ela se acostume de verdade. Digamos que alguma delas ali dizem assim, não, eu realmente já me acostumei. Isso não é uma grande realização, isso é terrível. Você se acostumar a não sentir nada por ninguém é terrível. Você está se tornando uma pessoa fria, uma pessoa que não sabe amar, uma pessoa que não sabe cultivar um sentimento. Ou ser amada, não é amada. É terrível. Se você se acostumar com isso, é terrível para a sua vida amorosa. É isso que vocês precisam despertar para entender. Bom, para ajudar isso, e por isso, é que nós escrevemos o livro Namoro Blindado, que nós presenteamos às jovens, esperamos que elas venham ler, de fato. E esse livro foi escrito para ajudar jovens e adultos e também os pais, para não repetirem esses erros. Os jovens não precisam repetir os erros dos pais, não precisam viver com medo. Se você aprender para não errar, você não vai errar. E o livro está disponível nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Bom, depois do intervalo, nós vamos mostrar o quanto a fraqueza do cônjuge se torna a fraqueza do relacionamento. Não saia daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com.
Sabe aquelas pessoas que dizem que um relacionamento acabou com elas? Elas perderam a identidade, foram vítimas de seus parceiros maldosos? Pois bem, hoje você vai entender o que essa história que elas contam tem, na verdade, como pano de fundo. Você vai saber o que realmente está acontecendo por trás destas palavras. Acompanhe. Sem limites dentro de casa e muito mimado, o Everton cresceu sem referência do certo e errado. Na escola era rebelde, se metia em encrencas e aos 12 anos de idade já conhecia o álcool e as drogas. Todo mundo na escola olhava para mim e tinha medo. Do jeito que eu era e com quem eu andava. Conseguia tudo o que eu queria. Com apenas 13 anos de idade, já conhecia o álcool e em seguida começou a fazer uso da maconha, cocaína e outras drogas. Chegou a ser ameaçado de morte e teve que passar um tempo em outra cidade. Voltou ainda pior e começou a traficar para sustentar o vício. A Patrícia cresceu numa família grande, com 6 irmãos. Conviveu com brigas e o alcoolismo do pai. Com o tempo, todos passaram a frequentar as palestras e a vida melhorou. Até que ela conheceu o Everton. Eu trabalhava, eu era babá na época, e no caminho que eu ia para o trabalho, eu sempre passava numa videolocadora onde ele trabalhava e ali nós começamos a conversar. Foi onde eu me interessei. É uma menina certa, correta. Eu falei, por que não tentar? De repente, aquele rapaz, ele se tornou uma atração para mim. Eu passava, ele me elogiava, ele me cativou. E a gente começou a namorar, foi até engraçado. Foi no dia do meu aniversário, levei ela em casa, convidei para o churrasco que estava tendo em família e apresentei para todo mundo como minha namorada. Sem perguntar para ela, sem pedir para pai, sem pedir para ninguém. E ela aceitou. Foram 8 meses de namoro até decidirem morar juntos. Quando o Everton começou a namorar a Patrícia, eu fiquei bastante esperançosa que ela colocaria um pouquinho de juízo na cabeça dele, né? Porque ele estava saindo à noite, ele estava voltando tarde para casa. Mas o Everton judiou muito dela. Para agradar ele, ela acabava fazendo as coisas que ele gostava. Eu apresentei o mundo para ela, o meu mundo, onde eu vivi os 17 anos. Eu apresentei para ela e queria que ela fizesse parte. Com o passar do tempo, eu vi que ele não me dava mais a atenção que antes ele dava. Então, eu falei, eu tenho que ser atrativa. Houve um dado momento que ele falou, se você me ama, você vai usar. E eu pensei, eu falei, eu não vou deixar, né, ele ficar com outra, então vamos usar. E ele ainda me lançou um desafio, que eu teria que ir com ele até um dos locais onde vende droga, comprar, né, e fui com ele comprar essa droga. Voltamos para casa e eu tinha comprado. E ele falou, agora a gente vai usar junto. Nada era suficiente para agradar o Everton. Ele queria sempre mais. A Patrícia achava que um filho poderia fazê-lo ter mais responsabilidade e engravidou, mas estava enganada. Tudo só piorou. Ela grávida, por volta de uns 8 meses, ela chegou na minha casa chorando porque não sabia onde que ele estava. Ele tinha passado a noite fora e eu fui ajudar, né? E o meu marido foi levar ela em casa, a gente acalmou ela. E quando a gente chegou lá, tinha várias pessoas, vários amigos dele bebendo, né? E ele com outra menina no colo. Em momento nenhum ele se desculpou, muito pelo contrário, ele saiu, me deixou sozinha e foi continuar com ela em algum outro lugar. Naquele momento só pensei em uma coisa, morrer. Eu estava disposta a qualquer coisa, ainda que ele tivesse uma outra pessoa, desde que ele não me abandonasse. Se tornou algo doentio. Eu e a Patrícia, a gente discutia muito. Tinha dias que eu chegava em casa bêbado e agredia ela verbalmente. Tudo que eu falava, ele já começava a esmurrar a parede, esmurrar as coisas, e eu tinha medo. Houve outros que ele saía de casa, não me dizia onde ia, e eu procurava ele por todo lugar na cidade. E quando eu achava, na maioria das vezes, ele estava drogado, largado, e eu carregava até em casa. Eu cuidava dele como se ele fosse o meu tudo. Até que teve um dia em que, após 3 dias, ele sumiu. Ele saiu para trabalhar, não apareceu.
né? Eu havia procurado em todo quanto era lugar, ligado para várias pessoas, mas ninguém sabia dizer onde ele estava. E foi quando ele chegou num domingo, eu não me esqueço, carregado. Everton! Ai. Everton! Everton! Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? O estado dele era deplorável. Ele não falava, ele não se comunicava, ele estava literalmente embriagado, drogado. Fala comigo. Everton. Ei, fala comigo. Olha você. Oh, meu Deus do céu. Não é isso. Quando isso vai parar? Grávida, fragilizada e com a certeza de que não havia mais solução, ela decidiu acabar com a própria vida. Seguiu em direção a uma rodovia, olhou para um caminhão e pensou em se atirar. Meio sem saber como explicar, de repente ela se viu na porta da casa de uma amiga com um pedido de socorro. Voltei para casa e continuei a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Nosso filho nasceu e por 15 dias ele foi perfeito. Ele tinha se tornado o pai que eu tanto queria. Ele tinha se tornado o marido dos meus sonhos. Após isso, nosso filho ficou muito doente, então eu passei mais tempo no hospital. Ele chegou a levar uma outra mulher. Essa mulher, na verdade, ela era prima de uma prima minha. E ela falou, me parabenizou porque estava sabendo que eu tinha tido um filho. Eu convidei ela, falei, vamos comigo. Eu trouxe a Mari pra conhecer nosso meninão. Mari? É? Oi, Paty, tudo bem? Parabéns. Eu não acredito que você trouxe uma das suas vagabundas pra ver o nosso filho. Você é muito sem noção, né? Calma, não precisa ficar assim. Ela é minha prima. Prima? Eu conheço todas as suas primas, Everton. Todas as suas primas. Sai daqui, por favor. Pega ele, sai daqui, por favor. Tá, eu errei. Ela não é minha prima. Ela é amiga da minha prima Kátia. Lembra da Kátia? Não precisa ficar desse jeito, eu só vim fazer uma visita. Fala pra ela, você não conhece a Kátia? Isso, Paty, pode ficar tranquila. Olha, eu inclusive tô super feliz por vocês. Eu e o Everton, a gente não tem nada, pode confiar. Sem noção, mandou lembrança, né? Então, você reparou que mesmo tendo estrutura familiar, a Patrícia acabou ficando igual ao Everton, que não tinha estrutura alguma? Por que será que isso acontece? Porque ela não tinha estrutura interior, que esse é o problema de muita gente. Preste atenção, alunos e alunas, tá? Você pode até ter tido uma família, você pode até ter aprendido algumas coisas, mas se o seu interior é fraco, então você facilmente se deixa influenciar por outras pessoas, principalmente num relacionamento amoroso. Exatamente. A gente vai analisar a fraqueza de cada um deles. Olha só, ele, o Everton, quais eram as suas fraquezas? Ele era um homem sem rumo, viciado, indisciplinado, irresponsável. Essas eram as suas fraquezas, que faziam dele um homem sem estrutura, pessoalmente. Já a Patrícia, ela era fraca com os seus princípios. E eu vou até explicar um pouquinho isso aí, porque lembra quando ela falou, né? Quando eles se conheceram e ele levou ela num churrasco, né? Eles não tinham ainda ficado, nem estavam namorando. E ele levou ela no churrasco e lá no churrasco ele apresentou a Patrícia como namorada dele. Quer dizer, ela não era namorada dele. Ele não tinha ido pedir a mão dela em namoro para o pai. A família dela não sabia de nada. E o que ela fez sobre isso? Ela aceitou. Ela aceitou aquilo. Ele não precisou nem pedir em namoro. Mostrou fraqueza. Mostrou fraqueza. A partir dali, você vê a vida da Patrícia só descendo níveis e níveis e níveis. Quer dizer, ela não teve padrões. Ela cedeu os valores dela, né, aqueles valores de fidelidade, de verdade, de ser uma pessoa correta, que foi uma coisa que até chamou a atenção dele, né? Ela cedeu tudo por ele. Então ela foi lá, se drogou, foi lá, começou a fazer tudo que ela não fazia, tudo de errado que ele fazia,
ela começou a fazer? E tudo por causa de um sentimento que ela tinha por ele. Quer dizer, foi vítima do seu próprio sentimento, que foi a sua fraqueza, né? Quando você tem um sentimento por uma pessoa, você tem que tomar cuidado que esse sentimento não passe acima da sua razão, da sua inteligência. Por isso nós ensinamos tanto aqui na Escola do Amor sobre o amor inteligente. O amor não pode ser conduzido pelo sentimento, porque sentimento faz isso que ela fez. Pelo sentimento que ela tinha por ele, ela aceitou muitas coisas. Ela abandona tudo que é certo. E indo contra a razão, contra o que era inteligente. Então, ali ela armou o palco para vários problemas que ainda eles vão contar aí que vieram. E essa fraqueza, essas fraquezas todas que a Patrícia teve, né? E você vê que ela não lidou com elas e ela só ficou pior. Com o tempo, a Patrícia se tornou uma outra pessoa. Preste atenção. A Patrícia começou a trabalhar e ficou responsável pelo sustento da casa, enquanto Everton, além de continuar na mesma vida, a depreciava cada vez mais. Subindo próximo de casa, passou uma pessoa, uma mulher, e eu vi que ele olhou e eu comecei a brigar com ele por causa daquilo. Mas ele estava fazendo na minha frente, na minha cara, sem respeito nenhum. É isso mesmo? Você vai ficar galinhando na minha frente? Galinhando? Que é bonito pra gente olhar mesmo. Você não tem a menor consideração por mim, né? A menor. Você não presta, sabia? Homem que é homem não faz isso, não. Eu sou só mulher. E daí que você é minha mulher? Eu olho quem eu quero, na hora que eu quero e quando eu tiver vontade, entendeu? Porque se fosse pra olhar pra você, eu ia preferir ser cego, sabia? Imbecil, você é muito imbecil. Eu tô cansada disso. Tô cansada de ser humilhada. Vai lá, aproveita. Vai lá, fica com ela. Quer saber? Ela é gostosa mesmo. Dá pra perder umas horinhas ali com ela, porque se fosse você, eu duvido que algum homem ia parar pra olhar você. Você não dá em ninguém. Pra mim, aumentar o meu ego. Porque eu gostava de estar em cima, nunca ficar por baixo. Foi aí que a Patrícia decidiu corresponder ao assédio de um colega de trabalho. Dali começou uma sucessão de erros e de uma pessoa que eu comecei a me desconhecer. Passei 2 anos saindo com essa pessoa. Ele, às vezes, era bom comigo, meu esposo, às vezes não. E eu descontava saindo com outro. Para mim era um refúgio. A vida seguiu desse jeito, até que ela descobriu que estava grávida pela 2ª vez. Eu vi que era um jogo perigoso demais, dei um basta nesse relacionamento extraconjugal e continuei o meu relacionamento com o meu marido. Eu comecei a colocar dinheiro em casa depois que meu 2º filho nasceu. Ali eu comecei a ajudar a pagar aluguel, colocar comida dentro de casa, passava um pouco de sufoco porque ela estudava, a gente tentava caminhar. Eu tentei dar para meus filhos e tento até hoje dar para eles o que eu não tive, que sempre foi um pai presente. Tudo que disseram que eu não era capaz de fazer, eu comecei a fazer. Eu estudei, eu me tornei uma outra mulher. E aí comecei a trabalhar num novo emprego, numa nova vida. E conheci uma outra pessoa no meu ambiente de trabalho, que eu não sabia que iria durar tanto tempo. Durou 6 anos. Aquela Patrícia lá do começo já não existia mais. Ela tinha raiva de quem havia se transformado. Queria distância do Everton e pediu a separação. Me senti um lixo. Pra mim, eu não era um ser humano. O vazio dentro de mim estava por completo. Ali eu vi que nem droga, nem álcool ia suprir o vazio que eu tinha. Foi ali que eu decidi mudar. Parei de beber, parei de fumar. Fui parando aos poucos, mas sempre continuava com a minha balada, sempre continuava com a minha vida. Não consegui deixar ela para trás. Eu me lembro que numa ocasião ele chegou em casa e falou assim: olha, eu sei que você me traiu. E eu falei: agora você descobriu, tá feliz com a pessoa que eu me tornei? A culpa é sua. Eu culpava por tudo. Olha aqui. Pode olhar. Ele tá te chamando de gostosa. Ele quer encontrar com você antes de você chegar aqui em casa. Nossa, você é uma mesmo dessa filha da. Você paga de santinha você não tem nada. Eu tô com ele, sim. Você tá? Você quer saber? Ele é um cara muito bacana. Ah, é? Ele é um cara que gosta de mim. Ele é um cara que gosta de estar perto de mim. E sabe de uma coisa? Fala. A culpa é sua. Minha culpa? Sua. Você me trai e agora a culpa é minha. É sua. Sua babaca. E agora, quanto tempo você tá traindo? 5 anos. Quanto tempo?
5 anos! 5 anos eu tô com ele. 5 anos! E eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo porque ele olha pra mim. Ele olha pra mim, coisa que você nunca fez. Ali eu fiquei sem chão. Meu mundo desmoronou. Eu falei, poxa vida, ela fazia isso. Realmente ela fazia isso. Aí eu voltei a pedir perdão pra ela. De ter transformado ela da pessoa que ela se tornou e de ter feito tudo que eu fiz de errado. Mas não era convincente, não era o suficiente para mim voltar. Diante de tudo isso que eu estava vendo, sofrendo sozinha, eu passei momentos difíceis. Numa das baladas em que eu saí, nós fomos para um lugar distante, eu e uma amiga minha. Chegou nesse lugar, tinha 2 homens numa chácara. Ela saiu e me deixou sozinha. Esse rapaz tentou me violentar. Ali eu soube que não tinha mais jeito, que eu não era mais nada. Quem eu era? Foi quando eu decidi voltar lá atrás, para os meus princípios, e comecei a frequentar as palestras novamente. Então, você vê que mesmo depois que eles se separaram, né, o problema que eles tiveram lá durante o relacionamento ficou ali, né? É isso que acontece quando a pessoa não se enxerga e ela só sabe culpar o parceiro por tudo de ruim que aconteceu com ela. Aí ela também entra por um caminho de erros e tudo vai ficando cada vez pior. E só tem um jeito para você deixar toda essa bagagem para trás e recomeçar. Olha o que a Patrícia aprendeu. Como foi esse seu retorno? Foi em meio a muito sofrimento que eu retornei para essas palestras, buscando uma ajuda. Mas eu já não via mais esperança na minha vida, em nada. Quando eu cheguei a frequentar essas palestras, me veio um segundo convite para que eu buscasse pela minha vida sentimental. Mas antes disso, você convidou para ir nas palestras com você? Sim, cheguei a convidá-lo. Por quê? Porque eu acreditava que ele precisava tanto quanto eu. Né? Mas sem intenção de reatar o casamento. Sem intenção, porque eu acreditava ter sido uma vítima de uma pessoa vazia. Que não tinha nada a passar. E se ele mudasse, com certeza isso não iria prejudicar mais ninguém. Então foi nesse intuito que eu o chamei para participar. E você aceitou de cara? Não, no começo eu falei que não ia. Pelo passado, pela experiência que eu já tinha vivido. Você tinha um preconceito? Sim. Até o dia que eu falei, não, por que não? Vamos tentar. Quem sabe assim a gente não pode estar reatando, eu podendo conquistar minha família de novo. Você queria isso? Seu objetivo era esse? Meu objetivo sempre foi esse, voltar com a minha família. E lá nós aprendemos juntos o que era uma família. Ele aprendeu a se curar dos traumas e eu mais ainda, porque eu não acreditava em mais nada. Eu não acreditava no casamento, eu não acreditava que o homem pudesse mudar. Quando você começou a frequentar essas palestras, o que você percebeu que poderia ser diferente na sua história? Tudo. Eu percebi que eu poderia me tornar um novo homem, um homem melhor, um marido melhor e um pai melhor. Tanto que hoje, graças a Deus, ela está de prova. Nossos filhos estão de prova que eu mudei. Eu não sou mais a mesma pessoa. Quanto tempo essa mudança começou a ser perceptível? Eu comecei a frequentar a palestra, a ouvir, né? Com aproximadamente 2 meses, eu já não conseguia mais vê-lo com aquele olhar que eu tinha. Eu tinha raiva, eu tinha ódio e eu comecei a ver que ele errava, mas que eu errava junto. E então eu comecei a mudar as minhas atitudes, o meu comportamento. Ele também, houve um esforço de ambas as partes e em 6 meses nós já éramos um novo casal. Nós hoje somos um casal em construção. Buscamos todos os dias a melhora. Ouvimos na palestra e praticamos, que é o mais importante, né? Bom, o casamento da Patrícia e do Everton hoje, na minha visão, tá 100% transformado. Ele respeita ela, ele ajuda ela muito. Os dois se respeitam, não existe mais xingamentos como existia antes. A gente presenciava bastante. Eu acho que tem muito amor e muito Deus nessa história. Porque passar por tudo que eles passaram, aceitar tudo que um fez pro outro e mesmo assim decidirem ficar juntos, é muito amor.
E como está a questão das drogas hoje? Eu tenho nojo. Eu tenho totalmente nojo. Hoje eu não posso sentir o cheiro do cigarro, não posso sentir o cheiro do álcool, que me dá ânsia. Nossa, uma mudança radical, né? Foi uma mudança radical de uma pessoa que era dependente químico. Um homem mentiroso, mulherengo. Hoje eu encontrei um amigo, um parceiro, uma pessoa que não precisa mais das drogas para ser feliz. Hoje nós conversamos, nós procuramos nos entender sempre. Você viu que incrível a mudança, a história de vida deles, a transformação que aconteceu pessoalmente, individualmente e também no relacionamento, em questão de alguns meses. É por isso que nós temos convidado todos que querem restaurar o relacionamento, todos que estão machucados, para transformar as suas vidas e o seu relacionamento através das palestras presenciais que acontecem às quintas-feiras aqui no Templo de Salomão, com a Cíntia e com o Cucato. Você pode escolher o melhor horário, 10 da manhã, 3 da tarde e especialmente às 8 horas da noite. E tem creche para os seus filhos, estacionamento e você não paga nada por isso. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, no Templo de Salomão. E Cristiane e eu estamos também falando com os casais aos domingos, neste mesmo local, às 9h30 da manhã. Uma bênção especial para todos os casais. Ficamos por aqui, mas olha o que vem aí na semana que vem. Você vai saber por que casar para sair de casa é um péssimo negócio. Você vai conhecer a história da Rita e do Durval. E ainda o 3x4 The Love School, as 3 notícias polêmicas sobre relacionamentos. Esperamos por vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Já imaginou um lugar que te mostrasse que aquela pessoa que foi embora não merecia tantas lágrimas? Que te mostrasse que se você tivesse tido um pouco mais de paciência, não teria se entregado por conveniência e se magoado tanto? Que te fizesse entender melhor sobre o amor verdadeiro e a sabedoria em poder vivê-lo? Que te permitisse compreender que inteligência tem a ver com felicidade e relacionamento de sucesso. E que o amor merece também uma preparação. Esse lugar tem nome: Terapia do Amor, onde os solteiros aprendem como escolher e desenvolver um bom relacionamento e como podem se tornar excelentes companheiros. Eu era uma mulher muito ciumenta, nervosa, briguenta, mandona. E por esse motivo eu não dava certo com ninguém, né? Hoje a gente brinca o dia inteiro, hoje é só alegria na nossa vida. Eu achava que eu não tinha mais solução pra mim. Inclusive eu falava que eu não ia mais casar, que eu ia ficar solteira pro resto da vida. Hoje a gente tá casado, tá bem, tem paz na nossa casa, na nossa família. Eu cheguei em casa e eu encontrei ele na cama com outra mulher. O meu casamento acabou minha vida, eu me cortei, eu tentei me matar. Hoje eu consigo viver, consigo sorrir, sinto felicidade. E os casados entendem como resolver as divergências e alcançar a plenitude na relação. O ensinamento que a terapia do amor traz me fez ser uma pessoa diferente, né? Ele era ignorante, eu também. Eu era a rainha da coice, né? Como se diz também, não ficava atrás. O nosso casamento hoje é outra coisa, é como se a gente fosse outras pessoas diferentes. A terapia, ela se preocupa em primeiro lugar cuidar, né? Ensinar a gente a se conhecer interiormente, cuidar da gente, cuidar do nosso interior. Eu morria de ciúmes dela, já joguei carro em cima de pessoas por causa dela, porque os homens na rua olhavam pra ela e mudei totalmente. Não tenho ciúmes dela. Hoje tem confiança. Tenho confiança, hoje é total confiança. Se funciona? Já foram mais de 71 mil pessoas que se casaram na Terapia do Amor de norte a sul do Brasil. E quase 100 mil ao redor do mundo todo, em mais de 50 países, nos 5 continentes. Dentre tantas coisas especiais, o Templo de Salomão abriga também o segredo da sua felicidade amorosa. O único lugar capaz de tratar as dificuldades do seu relacionamento está à sua espera.
Não deixe essa oportunidade passar. Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. Quer saber mais? Acesse terapiadoamor.tv. A palestra e o estacionamento são gratuitos e para todos. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Não quer correr o risco? Então o livro Namoro Blindado é leitura obrigatória. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste livro na construção das relações para que as pessoas escolham melhor, porque nunca é tarde demais para aprender o amor inteligente. Adquira já seu exemplar pelo site namoroblindado.com. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Este é o endereço do Templo de Salomão. A maior casa de oração do Brasil fica numa região muito conhecida em São Paulo pelo comércio popular. Quem vem de carro tem acesso fácil e não paga nada para estacionar com segurança e comodidade. O templo é rodeado por estacionamentos, sendo 3 garagens internas e 4 externas. Acompanhe agora onde elas estão. A primeira entrada fica localizada na rua João Boemer, número 180. A segunda está bem ao lado, nesta mesma rua, no número 242. Esse prédio é conhecido como Edifício Garagem. Veja só como é simples encontrá-lo. O Edifício Garagem tem ainda outras 2 entradas. A segunda está localizada na rua Bering. Siga a rota. A terceira está situada na rua Júlio César da Silva, em frente ao número 84. Agora, caso esses estacionamentos estejam lotados, há ainda vagas externas também gratuitas. Você pode parar seu carro neste estacionamento na rua João Boemer, em frente ao edifício Garagem, número 225. Ou na rua Cachoeira, número 670. Além das vagas para carros, neste local há também 50 vagas destinadas aos ônibus que chegam de todo o Brasil. Quem vem de metrô também tem fácil acesso. Próxima estação, Bresser Moca. Da estação Bresser, é possível ver o Templo de Salomão. De lá para cá, a caminhada é bem curta, são apenas 10 minutos. E quem vem de ônibus pode descer em frente ao Templo de Salomão. Seja de carro, ônibus ou metrô, a comodidade para chegar ao templo é garantida. O endereço eu repito para você agora. Anote aí, Avenida Celso Garcia, número 605 Brás. Venha conhecer.